Opa! Tudo certo por aí? Um assunto que está muito em pauta entre os educadores financeiros é a questão do que vale mais a pena, alugar ou financiar um imóvel. Enquanto a sociedade em geral segue a ideia que é melhor financiar, existem cálculos que mostram o contrário. Mas quando esses cálculos fazem sentido? Alugar ou financiar? A resposta não é o que você pensa. Ou é? Na verdade, eu já te adianto que a resposta é: depende. Mas aqui eu vou te passar toda a ideia dessa pergunta e quais são as coisas que você tem que levar em conta na hora de decidir isso. Então vamos lá. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Isso é muito importante para avisar o YouTube que o canal existe e está fazendo vídeos relevantes. Para muitas pessoas, essa dúvida pode parecer absurda, afinal, uma das respostas é bem óbvia para elas. Afinal, a sociedade tem aquela velha citação: alugando, você está pagando algo que nunca será seu, financiando, um dia será. Essa frase é sim verdadeira, mas ela traz uma análise rasa. Então, vamos nos aprofundar um pouco. Quando você financia algo, você está sim alugando. Nesse caso, você está alugando o dinheiro do banco. O banco te emprestou o dinheiro para comprar a casa e, ao longo do financiamento, você tem que devolver esse dinheiro ao banco, acrescido de juros. A ideia aqui da dúvida entre financiar e alugar é a seguinte: o aluguel de um imóvel tem um valor menor do que a parcela do financiamento desse mesmo imóvel. Então, você pode guardar essa diferença e aplicar o valor mensalmente em uma aplicação segura. Se você conseguir, em um tempo inferior ao financiamento, juntar o valor do imóvel, você poderá pagá-lo à vista. Eu acho que com um exemplo vai ficar mais fácil, e eu vou usar esse exemplo em todo o vídeo. Vamos supor que você quer comprar uma casa no valor de R$ 200 mil. O aluguel em geral gira em torno de 0,3 a 0,5% do valor do imóvel. Vamos fazer uma média no valor de 0,4. Então, esse imóvel teria um aluguel no valor de R$ 800. Em outubro de 2020, a Caixa Econômica Federal está com taxas pré-fixadas de financiamento entre 6,25% a 8%. Então, vamos pegar uma média para calcular o financiamento de 360 meses. Essa média é de 7,125%. Então, teremos que a primeira parcela do financiamento será do valor de R$ 1.364,14. Lembrando que no caso do financiamento, você precisará ter um valor para dar a entrada. Em geral, esse valor é em média 20% do valor do imóvel. Então, nesse caso, foram financiados R$ 160 mil, já que os R$ 40 mil restantes foram pagos de entrada. Então, como você pagaria R$ 1.364 no financiamento, a ideia aqui é que você alugue o imóvel por R$ 800 e o valor restante de R$ 564,14 seja investido em uma aplicação segura. Nesse caso, você deveria escolher uma aplicação de renda fixa com baixa liquidez. Dessa forma, você garantiria uma taxa de juros mais interessante da aplicação. Agora, vamos fazer as contas e ver se isso faz sentido ou não. Mas antes, precisamos decidir os critérios. Bem, valerá mais a pena alugar se antes dos 360 meses do financiamento formos capazes de comprar o imóvel à vista, fruto das aplicações mensais que realizamos com a diferença do financiamento e do aluguel. Agora, valerá mais a pena financiar se não formos capazes de comprar o imóvel à vista antes dos 360 meses de financiamento, através das aplicações mensais que realizamos com a diferença do financiamento e do aluguel. Então, para fazer esses cálculos, eu vou usar o simulador do Passos da Fortuna. Lembrando que esse simulador é completamente gratuito. Você pode usar para calcular na hora quanto você vai ganhar pelos seus investimentos. Eu vou deixar o link aí na descrição. Também vou deixar um card do vídeo onde explico como ele funciona. Mas voltando ao nosso problema, a situação é a seguinte: temos R$ 40 mil guardados que poderiam ser usados na entrada do imóvel. A diferença do financiamento e do aluguel é de R$ 564,14 e o nosso financiamento tem o prazo de 360 meses, que são 30 anos.
Então, vamos aplicar em um financiamento de renda fixa de longo prazo. Teremos a aplicação inicial de R$ 40.000 e aportes mensais de R$ 564,14. Para esse exemplo, eu vou usar um CDB que pague 150% do CDI. Essa é uma aplicação fictícia, com uma taxa extremamente atraente. Tão atraente que talvez seja difícil achar, mas para o nosso exercício acho que é um bom valor. No momento em que estou fazendo esse vídeo, a taxa Selic está em 2% e o CDI em 1,9%. Logo, 150% do CDI é 2,85%. Na primeira simulação, vamos ver quanto teremos ao final de 20 anos de aplicação. Aqui, ao final dos 720 dias, teremos R$ 240.212, mais do que suficiente para comprar um imóvel de R$ 200.000. E em 15 anos? Bem, nesse caso, teremos R$ 180.286, que não é suficiente para comprar o imóvel. Por fim, se investirmos durante 6.030 dias, teremos R$ 200.390. Então, em 16 anos e 9 meses, teríamos juntado o dinheiro suficiente para comprar a casa à vista. Logo, o aluguel vale mais a pena do que o financiamento, certo? Mas será que nossos cálculos estão certos? Na verdade, o cálculo em si está certo, mas a situação em que estamos aplicando o cálculo está errada. Existe algo chamado inflação. Basicamente, a inflação é um processo onde o dinheiro perde valor e os produtos e bens ficam mais caros. Isso acontece tanto para os produtos do supermercado, como também para os imóveis. Então, depois de 16 anos juntando dinheiro para comprar um imóvel, ele não vai estar custando mais R$ 200.000. Ele vai estar custando mais do que isso. Mas quanto a mais? Bem, para isso não existe regra, depende da inflação no período. Para esse exemplo, eu vou usar o índice FIPZAP. Para os últimos 12 meses, o valor dos imóveis em São Paulo teve alta de 2,23%. Então, ao longo desses 16 anos, o imóvel passou a valer R$ 284.632. Então, nossos 16 anos investidos não seriam suficientes para comprar o imóvel. E em 20 anos? Bem, nós já vimos que iríamos ter R$ 240.000, só que o imóvel estaria valendo R$ 310.000. Então a gente não chegou nem perto. E em 30 anos? Bem, nesse caso teríamos R$ 386.136 e o imóvel estaria valendo R$ 387.597. A diferença foi de R$ 1.461. Apesar de quase conseguirmos, ainda não é o suficiente. E ainda esquecemos de outro ponto. O financiamento que eu usei neste exemplo usa o sistema SAC. SAC quer dizer Sistema de Amortização Constante. Isso quer dizer que a cada mês o valor do financiamento vai diminuir um pouco. Então, a primeira parcela do financiamento é a mais cara. Nesse exemplo, a primeira parcela é de R$ 1.364. A segunda parcela é de R$ 1.361. A terceira, R$ 1.359 e assim por diante. A última parcela vai ser de R$ 447, uma diferença grande. Você entendeu o problema aqui? A cada mês, nós iremos poupar menos dinheiro, já que a diferença irá cair mês a mês. E sabe o que vai acontecer? No mês 222, o valor do financiamento passará a ser R$ 799,55. Ou seja, a partir de agora, o aluguel vai ser mais caro do que o financiamento. Então, fizemos o cálculo errado até agora. E sabe do que mais? Ainda não consideramos outro ponto, o aumento do aluguel. Anualmente, o valor do aluguel pode aumentar para corrigir a inflação do período. Usando o mesmo índice, a inflação do aluguel dos últimos 12 meses em São Paulo foi de 7,93%. Então, no nosso exemplo, a cada 12 meses o aluguel deveria aumentar 7,93%. Assim, no mês 61, o aluguel estaria no valor de R$ 1.264,57. Já o financiamento estaria no valor de R$ 1.210,86. Simulando novamente nesse novo cenário, no mês 60, teríamos juntado um saldo bruto de
R$ 67.062, nem perto do suficiente para comprar o imóvel à vista. Então, nunca vale a pena alugar? Não, nunca é muito forte. Nesse exemplo, não vale a pena. De novo, a resposta é depende. Eu te expliquei tudo isso para te mostrar quantas variáveis existem nessa decisão. Para citar algumas: taxa Selic, inflação no período, valor do imóvel, taxa do investimento, taxa do aluguel, valor do aluguel, contrato do aluguel. Isso porque podem existir outras variáveis. Afinal, você pode alugar um imóvel mais barato para juntar mais dinheiro. Ou talvez você pode conseguir um contrato de aluguel onde não existe um reajuste anual e assim por diante. Outra coisa que você deve levar em consideração é que as taxas podem mudar ao longo do tempo. São 30 anos de financiamento. Nesse período, provavelmente a taxa Selic vai mudar, a inflação vai flutuar e assim por diante. Apesar do financeiro ser a parte que mais pesa nessa decisão, ela não deve ser a única a ser considerada. Vou citar algumas coisas que você deve considerar e decidir se é algo que pesa para você ou não. É importante destacar que sempre existem vantagens e desvantagens. O importante é você conhecê-las e não ser pego de surpresa e decidir com consciência. O aluguel tem algumas vantagens quando comparamos a comprar um imóvel. O primeiro ponto é que você tem uma grande facilidade em se mudar. Se de repente você mudou de emprego e quer se mudar, o processo é relativamente fácil. Você deve informar o proprietário que vai se mudar e em poucas semanas poderá parar de pagar o aluguel. Mas isso tem um porém também. Vale para o outro lado. Então, se o proprietário precisar do imóvel, ele te avisa e no período definido em contrato, você precisa desocupar a casa. Quando você aluga, a casa não é sua. Isso tem vantagens e desvantagens. Os contratos de aluguel geralmente prevêem que todas as benfeitorias feitas no imóvel que não puderem ser retiradas devem ser mantidas. Então, se você pintou a parede ou fez alguma mudança que não pode ser retirada, você vai perder o que fez. Já pensou em fazer uma benfeitoria e uns dias depois o proprietário te pedir a casa de volta? Pode ser uma coincidência muito grande, mas pode acontecer. Isso pode te limitar, afinal dificilmente o imóvel vai estar 100% do seu gosto. Provavelmente você vai querer mudar algo. Mas por que você faria isso se algum dia vai ter que devolver a casa? Agora, você também pode conversar com o proprietário e dividir com ele os custos das benfeitorias que você quer fazer. Isso geralmente não está previsto em contrato, mas não custa conversar com ele. Agora, no aluguel, todas as manutenções são de responsabilidade do proprietário. Então, se acontecer alguma infiltração ou acidente que não seja culpa do locatário, quem tem que pagar é o proprietário. O que pesa para você ou não, eu não sei. Mas leve isso em consideração também na hora de fazer a sua decisão. Não use só o financeiro para balizar a sua decisão. Agora, e outros bens como carro e moto? Apesar dessa discussão ser bem mais intensa para os imóveis, ela pode ser ampliada para outros bens. Mas, nesse caso, tem algumas características diferentes. Esse vídeo também tem uma versão escrita. Provavelmente você notou que estou mostrando aqui na minha tela. Eu vou deixar o link na descrição. E eu deixei também a discussão para outros bens lá no artigo. Assim o vídeo não vai ficar muito grande. Então, dá uma olhada lá. Por fim, se você está na dúvida se deve alugar ou financiar, faça o seguinte: pesquise o valor do financiamento para o imóvel que você tem interesse. Pesquise o valor do aluguel desses imóveis. Estude o momento da nossa economia e pesquise quais são as expectativas dos especialistas para o futuro. Faça os cálculos e decida o que é melhor para você. Lembre-se, essa é uma decisão muito sensível e depende de variáveis que não tem como você prever hoje. No fim, é necessária uma análise muito cuidadosa da sua parte, e você precisa entender que talvez as coisas não vão sair da maneira que você quer, e você precisa estar confortável com isso. É claro que para decidir se você quer financiar ou alugar, é necessário que você tenha um valor de entrada disponível, já que é uma condição obrigatória para dar entrada no financiamento. O que você achou da ideia de alugar ao invés de financiar? Faltou algo que você também analisaria para fazer essa decisão? O que você escolheria? Coloque aí nos comentários que eu vou ler todos. E até a próxima!